Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindo Boa ao primeiro tarde. encontro formativo do ano, né? Esse ano teremos 5 encontros. Hoje vai ser o primeiro. Quem vai apresentar para a gente o seu trabalho vai ser a Érica Cavour, é fonoaudióloga com formação em terapia familiar sistêmica breve pelo Núcleo de Pesquisas do Rio e entrega o grupo de profissional avançado do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Ela atende em consultório privado adolescentes e adultos, casais e famílias e é autora de Cartas de Amor de Mãe e Ensaios Epistolar, onde compartilha com o filho de 12 anos seus conhecimentos sobre a psicologia formativa. O tema que a Érica vai apresentar hoje é a aplicabilidade da psicologia formativa na terapia da família. Isso, Sim, seja bem-vinda, Érica, muito obrigada. obrigada, gente. Ó, eu fiquei muito feliz de poder fazer isso. Eu pensei, vou apresentar o meu trabalho, a forma como eu trabalho. E até já estou pensando em levar esse trabalho para o Congresso de Terapia Familiar que vai ter em agosto, né? Então, assim, tem assim um ponto de chegada e também um ponto de partida, e eu conto com a colaboração de vocês para incrementar o trabalho. Bom, primeiro eu pensei esse nome, a aplicabilidade, eu já queria fazer menos, less is more. Então, eu já queria transformar para uma aplicabilidade da psicologia formativa na terapia de família, a minha forma de trabalhar. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma fala da Leila, talvez alguma de vocês lembre, que eu acho que foi no simpósio, quando a gente estava naquele caldo grupal, depois de ter vivido, né, a experiência da troca, de estar na nossa forma, de estar formando junto. A Leila falou: o que nós fazemos aqui repercute em 7 gerações. Nós formamos o nosso futuro e o que a gente forma para a gente interfere também no nosso meio e na vida coletiva. E aí eu pensei, a terapia de família, ela trabalha aqui com o que foi formado em 7 gerações. Então, eu trabalho muito nesse entrelaçamento de passado, presente e futuro, onde na visão formativa, né, que tem esse mote de formar o próprio futuro, de influenciar-se, de pegar nas mãos a sua própria forma de pessoalizar o seu destino, esse é o viés da formativa. E o da terapia sistêmica é compreender os contextos familiares, as heranças, as vozes, o que vem de trás, e são forças pré-pessoais na gente que nós vamos pessoalizar, né? Então, onde quer que eu trabalhe, seja aqui no meu consultório, seja aqui no Zoom, né, com vocês, ou em palestras, coordenando grupos, eu gosto de trabalhar com essa atmosfera gerada com responsabilidade, confiança e gentileza. Então, responsabilidade, como o próprio nome diz, responsa-habilidade, habilidade de responder. A pessoa que me busca, ou a família que me busca, porque quando vem uma família, a família é o cliente, né? O sistema familiar é o cliente, busca ampliar a sua capacidade de respostas aos desafios daquele momento do ciclo vital. Confiança tem a ver com confidencialidade, tem a ver com a interação, o vínculo que a gente forma, onde a pessoa se sente à vontade, segura, ou a família se sente à vontade para expor as suas, né, contar da sua vida, se vulnerabilizar. E confiança também tem a ver com uma percepção de que esse esforço, porque buscar terapia, falar de si, né, fazer tarefas e fazer práticas são esforços que vão valer a pena, vão fazer diferença positiva na vida.
e gentileza é, sem cerimônia, amor e humor. Amor porque quando alguém busca terapia, está em busca de uma relação mais amorosa consigo mesmo, e na terapia de casal, na terapia de família, também aprimorar de forma mais amorosa as relações. E aí eu usei essas 3 imagens como lembranças dos tipos constitucionais, né? Que são já uma primeira influência da psicologia formativa na minha forma de trabalhar como terapeuta de família. É a leitura que eu faço dos tipos constitucionais e somáticos das pessoas que me procuram e das interações entre as formas, né? Entre as pessoas como seres corporificados. A psicologia formativa foi a segunda influência, a segunda grande influência na minha vida. A primeira foi a minha família, né? Que eu me constituí. E quando eu quis pegar a minha vida nas mãos e buscar terapia para mim, eu encontrei a Leila, eu tinha 23 anos, e foi a primeira filosofia, né, que chegou para mim. Então, eu penso que tudo que eu aprendi depois é permeado e eu entrelacei a visão formativa. Eu diria assim que é uma base para minha forma de viver, para minha forma de pensar, de ler a realidade. Eu vejo mesmo com o olhar da realidade somática. E aí eu encontrei, e talvez seja uma epígrafe do livro, do Cartas de Amor de Mãe, essa frase do Cosmos, né, do Neil Grass, que ele fala: a realidade da natureza é muito mais maravilhosa do que qualquer coisa que somos capazes de imaginar. Olha que eu sou uma ectomórfica com ascendente em aquário. Então, a minha imaginação é fabulosa, mas eu honro isso que eu aprendi na psicologia formativa. Foi um grande... Eu me lembro que eu estive com o Kellerman aí lá em São Paulo, né? Aí em São Paulo, Júlia, em 97, eu acho que foi 97, outubro de 97, e quando eu ouvi falar, o meu coração bateu e foi um chamado para essa jornada que começou para mim aos 23 anos e foi depois, eu era estudante de fonoaudiologia. Então eu sou muito grata e hoje depois de ter feito esse trabalho, hoje na aula de exercício, vendo o Kellerman falar e o jeito dele, a presença dele, eu fiquei comovida lembrando desse primeiro encontro. Bom, e então ali estava o corpo e aqui está meu coração. Família, onde a vida começa e o amor nunca acaba. E esse é o que é corpo, o corpo que eu uso para trabalhar tem essa inscrição dentro do coração. Eu sou um corpo, meu corpo sou eu. E eu quis trazer aqui a minha produção, o meu trabalho, a partir desse corpo, que teve primeiro o Cartas de Amor de Mãe, né, contando da psicologia formativa, e depois a participação como organizadora e autora desse livro que a gente desenvolveu num grupo de 40 terapeutas, mas 11 quiseram escrever, mas nós somos 40 que eu coordeno no WhatsApp, em eventos no Zoom, e a gente fez esse livro Reflexões Terapêuticas em Tempos de Pandemia. Então, esse corpo que é formativo e sistêmico, percebe a sua corporeidade, que lê também o contexto, as relações, os vínculos, as interações, né? O legado familiar presente no corpo de cada pessoa, a herança que cada um recebeu, é o corpo é o meu corpo de terapeuta. Então, essa eu achei uma pergunta muito poderosa, encontrei num texto de um workshop de festas de família. Como podemos sustentar a nossa individualidade adulta ao mesmo tempo em que pertencemos ao caldo familiar? Quem nunca sentiu dificuldade de dar durabilidade a uma forma que trabalhou no workshop quando voltou para casa? Né? Todo mundo já experimentou isso.
algo que parece tão poderoso, tão verdadeiro, tão necessário, tão... Quando a gente volta para casa e reencontra a nossa família e aquilo é desafiado, aquela nova realidade somática, aquela forma que a gente estava querendo desorganizar, organizar, se vê desafiada pelas relações. E, aliás, foi assim que surgiu a terapia familiar. Nos anos 50, começaram a perceber que pacientes internados abriam novos surtos quando da visita da família. Pessoas que estavam estáveis abriam um quadro grave novamente, ou tinham uma crise quando a família vinha visitar. Então, realmente, a nossa família, marido, mulher, pai, mãe, são as pessoas que a gente tem o vínculo mais forte e estreito, e o atrito que desafia a nossa gestão sobre a gente mesmo, né? Então, eu lembro, já me vi, eu trouxe esse exemplo aqui do sanduíche de pastrame, porque eu conto no livro e eu falo sobre isso com a família ou com a pessoa que eu atendo, que uma vez foi perguntado ao Kelly o que é maturidade, porque as pessoas buscam terapia para amadurecer os relacionamentos, para amadurecer-se nos relacionamentos, na vida, e ele respondeu: maturidade é: você já comeu um bom sanduíche de pastrame? E ele disse: o que é um bom sanduíche de pastrame? São 2 camadas de pão fresquinho e finas lâminas de pastrame no meio. Se você pega aquela quantidade de pastrame numa peça única, você não tem o mesmo sabor. Então, essa ideia de camadas, de modulação, de que cada ação tem uma função, né? Cada gesto, cada fala tem uma função, mas a forma como a gente fala muda a interação que a gente gera, o engajamento, a troca, né? Então, essa é uma metáfora, uma imagem que o Kellerman deu e que eu uso frequentemente para dizer que na terapia a gente está fatiando a nossa realidade e percebendo, a partir da nossa vivência corporal, a capacidade de modular e de reorganizar a forma das relações. Porque cada vez a gente já experimentou isso também, né? Quando a gente avança no ciclo vital e a gente tem uma crise, um middle ground, é uma forma automática a primeira a surgir. E a gente ganhar conhecimento e domínio sobre a variação que a gente pode ter vai reorganizando forma pessoal e forma nas relações também. Então, eu trabalho a partir desse olhar, que nós somos um ser biopsicossocial. Temos um corpo instintivo, pré-pessoal, um corpo físico, que até eu separei, sabendo que tem agora mais tempo, eu talvez possa mostrar para vocês a forma como eu recebo as pessoas e falo dessa realidade e entrevisto a respeito do sono, da alimentação, da atividade física, da gestão de telas. Como eu venho da fonoaudiologia, essa ideia de uma anamnese, em que eu pergunto para a família sobre o estilo de vida, sobretudo quando eu atendo famílias com crianças pequenas, que eu às vezes atendo o casal fazendo orientação familiar para lida com o filho, né? Perguntando tudo isso relativo ao funcionamento da vida mesmo do corpo, né? E esse ser pessoal que a gente está justamente formando, né, no contexto familiar, ao longo do ciclo vital, e o corpo social de interação no mundo. Então, o ser humano precisa de vínculos para se desenvolver até tornar-se adulto autônomo. E é preciso pertencer e individuar-se. Essas são 2 forças que, na visão sistêmica, estão presentes, e eu penso que, como conhecedores da psicologia formativa, a gente vê que isso se entrelaça muito bem, né? Quando o Kellerman fala do caldo familiar, quando a gente fala das relações, dos vínculos, do amor,
né, dos estágios do amor, o caldo da onde cada um vai formando a si próprio e contribuindo na relação para também o, a, o amadurecimento e a formação do corporificar dos outros, né? Aqui tem uma coisa escondida, um conceito que também é muito precioso da psicologia formativa, que permeia o meu trabalho, que é o fato do bebê humano já ser um adulto em formação. Então, isso faz toda a diferença quando a gente procura, né, que cada etapa do ciclo vital, na primeira infância, na adolescência, que os pais possam ver o adulto em formação e ter a responsabilidade de cocorpar formando esse adulto, ao mesmo tempo que tem o conhecimento de que isso é um processo. Então, não adultizar as crianças, não demandar das crianças mais do que elas podem dar, né? Então, isso é um olhar assim muito formativo, que o processo formativo se dá num contexto familiar, porque o ser humano nasce, vive e morre em algum tipo de família. O bebê humano ele perece sem vínculo, né? Precisa pelo menos de um corpo maior para acolhê-lo, cuidá-lo, protegê-lo, aquecê-lo, interagir para ele poder subsistir. E esse já é um tipo de família, se chama família uniparental. Uma mãe e filho, pai e filho, a família uniparental, que é a unidade mínima que se precisa para o bebê humano se desenvolver. E aí a gente vai, ao longo do ciclo vital, né, cocorpando em família, com diversas idades. Né? A gente também, na terapia sistêmica, a observação do indivíduo é a partir de 3 gerações. Então, eu imagino que vocês possam pensar como os avós de vocês fizeram parte de quem vocês são, né? Não só pela carga genética que legaram, como pela interação direta que a gente teve com os nossos avós, dependendo da família, isso pode ser mais importante ou menos importante, mas pelo cocorpar dos pais com os seus pais. Então, a gente forma o pai e a mãe que a gente é na interação com a geração anterior. Então, para compreender o funcionamento da mãe, do pai, quais são assim também os valores, as histórias, as crenças, é preciso conhecer 3 gerações. E a gente trabalha em terapia familiar, eu quis trazer isso porque também é um conceito, uma visão, né, muito que se coaduna com a visão formativa de processo, com os momentos do ciclo vital, que tem momentos esperados, que a gente sabe que o corpo vai passar pela infância, pela adolescência, pela adultez, pelo processo de envelhecimento até chegar à morte, e tem também eventos inesperados, que são separação, anúncio de uma doença, uma falência, a troca de cidade, de país, como a gente estava conversando com a Educira. Isso não é da vida do corpo, do ciclo vital, né, de momentos esperados, mas são intercorrências que geram middle ground e que precisam de um olhar especial para o processo de adaptação de forma. Então, tem transições naturais de forma e middle ground gerados por também mudanças inesperadas. E é muito rico saber quer dizer, pensar nisso com a profundidade das fatias, né? De ver nessa circunstância que a vida da família, essas fatias e saber equipar a família com esse olhar também, né? No meu trabalho tem muito assim de trabalho educativo, talvez de novo pela minha formação em fono que vem dessa desse princípio, né?
Então, essa atualização das relações ao longo do ciclo vital. E então a gente vê que o processo de diferenciação familiar, que é uma outra, tem um autor chamado Bowen, que ele fala do processo de individuação, ele tem uma escala e ele fala que é a diferenciação familiar, que a gente nasce com alto grau de pertencimento e ao longo da vida a gente vai individuando, né? Fazendo a diferenciação em relação à nossa família, ao caldo familiar. Esse cultivo de corpo pessoal. Então, eu peguei essas 3 citações, né, do Kellerman: somos o que fazemos. Então, a nossa ação no mundo, nosso jeito de falar, nossa forma se expressa. E uma citação que a Leila fez, eu não sei em que contexto, Leila, mas que provavelmente num workshop, que é: nós nos desenvolvemos a partir do que temos, não do que nos falta. Isso também é revolucionário em termos de terapia, né? Porque e nas relações, muitas vezes as pessoas cobram dos outros o que está faltando. E é preciso reconhecer o que está presente, como você pode modular a sua forma de agir, de falar, de receber o outro, de interagir, né? E eu também, pesquisando agora, encontrei, e vou mostrar para vocês, o meu genograma somático, em que, num workshop de festas em família também, não sei, não foi de festas em família, num workshop de família, eu anotei essa frase: eu recebo a minha herança e eu uso do meu jeito. E hoje em dia, eu estou muito curiosa em relação também à herança epigenética que a gente vem falando, e o Kellerman falou disso, e trabalhando com família, a gente vê muito claramente isso. Né? Trabalhando com as gerações e pessoas, às vezes você pergunta: e ele agindo assim, parece com quem? Quando seu filho age dessa forma, quem ele te lembra? Ah, meu avô, meu tio, né? E tem mesmo, porque a gente aprende não só por imitação, mas também por essa memória que vem epigeneticamente, e as interações também são estimuladas por essa forma que vem, às vezes, num corpo pré-pessoal. A pessoa não se dá conta, aquilo está nela como uma herança epigenética e aparece, o outro reconhece mais rápido do que ela própria. E aí o Kellerman diz: assim como as crianças aprendem com os adultos e adultos aprendem com as crianças em uma interação cocorpante, o adulto continuamente em formação continua a aprender consigo mesmo e com o mundo num processo aberto, contínuo e recíproco de formar e recorporificar. Essa frase a gente pode pensar. Outro dia a gente falou sobre como, né, quando na nossa apresentação dos vínculos, como no vínculo, na interação, a gente também forma alguma coisa como terapeuta no momento que a gente está atendendo. Como a mãe cresce em si aspectos a partir do seu papel de mãe. E isso também me chamou bastante atenção, tem me chamado a atenção nas relações durante a velhice. Nessa grande transição de forma, eu vou receber nessa segunda-feira uma mulher que falou assim: eu quero levar os meus filhos para a terapia. Primeiro ela vem sozinha, depois ela vai convidar os filhos, eu vou conhecer o contexto e tal, mas ela falou: porque eles não estão aceitando o meu envelhecimento. Eles me demandam coisas como se eu ainda fosse muito jovem, eles estão com dificuldade de ver as minhas limitações, de me acolher, às vezes eu me sinto solitária. Então, essa necessidade de reorganizar a forma da família e a forma dos vínculos, ela é presente
nessa situação também da velhice e nas mudanças, em todos os middle grounds que a família pode atravessar. Aqui é o meu genograma somático, né? O genograma é uma ferramenta que a gente usa em terapia para compreender o contexto, como eu falei, avaliando, vendo, pesquisando 3 gerações. Então, estão aí os meus avós, os meus pais e eu. E aí, isso foi muito rica essa pesquisa, porque eu observei, né, assim, me dei conta, fazendo o genograma, que a minha identificação somática é com a minha avó paterna. O meu pai era um mesomorfo de livro, né, Leila? E a minha mãe uma super endomórfica e eu ectomórfica. Então, como é que também, né, eu me adaptar às demandas, ao estilo? Ao mesmo tempo, eu sou a filha mais velha, numa outra camada, numa outra lâmina do meu sanduíche, eu sou a filha mais velha de 2 filhos mais velhos. Então, eu recebi muita atenção, muito amor, mas também muita exigência. Então, essa pesquisa também a respeito das interações familiares e da formação dos tipos somáticos nas interações permeia o meu trabalho na terapia de família. E aqui eu fiz, então, né, um genograma somático artístico, usando a arte. E isso aqui foi até um trabalho que eu apresentei uma vez num simpósio de terapia familiar, que era o corpo, herança familiar e experiência individual. E está aí estão as representações. E eu agradeço a escuta, a participação de vocês. A gente pode abrir para perguntas. Eu tenho outros slides que eu posso passar, se vocês quiserem, mas agradeço com essa frase do Kellerman. Somos um corpo, a própria vida, um animal vivo em crescimento, voluntariamente autogovernante, que usa o esforço voluntário para evoluir um campo de vida pessoal e coletiva. Esse é o fundamento da gratidão e da generosidade pelo presente de estarmos vivos. E isso é a minha gratidão também por ter essa visão formativa que ampara todo o resto que eu aprendo, fica nessa teia formativa, né? Assim, o meu paradigma é formativo, eu penso, para apreciar a vida e para o meu trabalho. Então, pessoal, querem abrir para perguntas ou vocês... Como é que a gente está de tempo, Júlia? Então, está dando agora 30 minutos Ah, de apresentação. A gente pode abrir para perguntas, mas se você quiser ir mais um pouquinho, ainda dá uns 5 minutos, 10. porque Aí, eu fiz a apresentação e depois eu fui tirando camadas, né? Então, eu posso passear com vocês, se vocês toparem, pelos outros slides que eu deixei, tá? Porque isso aqui é o super resumo, mas eu pensei também, né, em mostrar para vocês o infográfico que eu criei, esse primeiro, que eu chamei dessa anamnese, que é o meu olhar quando eu recebo pessoas, eu faço essa fotografia, né? Coloco o nome, a idade da pessoa, pergunto esses aspectos da saúde e sobre o sono, alimentação, atividade física, uso e abuso de substâncias, e pergunto também sobre a gestão de telas como um aspecto da saúde contemporânea que a gente precisa ver, né? O quanto a pessoa é dona do seu celular ou quanto o celular é dono dela. Esse é um genograma, tal como a gente faz no consultório, esse é o genograma da minha família, né? E aquele genograma somático é uma adaptação dessa ferramenta que é da terapia familiar sistêmica, criado pela Mônica McGoldrick. Aí eu falei, aqui eu separei um pouquinho sobre a terapia formativa, né? A terapia familiar formativa, com essa ideia de que nasce um bebê, nasce uma família, e que o processo de individuação começa no nascimento e a nossa jornada até a nossa morte. Então, na terapia, a gente forma um espaço
um vínculo seguro para processar mudanças, digerir sentimentos e acontecimentos, naquela ideia do sanduíche de pastrame, de fatiar, de, né, esmiuçar em camadas mais detalhadas para fazer a modulação. Reorganizar hábitos e formas de se relacionar, essa ideia mesmo de formar um futuro para si, para a família, para aqueles vínculos, né, que vão atravessar, como eu falei, no meu coração, né, onde a vida começa e o amor nunca acaba. Então, são pessoas com quem a gente vai atravessar a vida, dando também, aí tem, né, a visão sobre o sistema fraternal, como esse que acompanha a gente por maior tempo de vida, se tudo der certo. E na terapia a gente busca estabelecer contato e respeito com a realidade somática de cada um. Então, esse conhecimento transmitido também às pessoas que fazem terapia de família é uma riqueza, porque né, você conhecer que cada um tem um tipo constitucional, uma forma de responder, que tem peculiaridade, isso amplia a generosidade da compreensão para receber o outro, né? E tem práticas que são as conversas formativas, a gente faz, né, as pessoas vêm, a gente está interagindo, mas com esse olhar onde cada um fala de si e a gente busca compreender a realidade corporificada de cada um peculiar. E a gente também faz a observação de si ao ouvir outros dizem, como você se sente afetado, o que muda. A escultura familiar é uma técnica criada pela Virginia Satir, que eu acho, né, Leila, que teve contato com o Kahneman, não é? A Virginia Satir, ela criou essa técnica, a escultura familiar, que é uma técnica estática, para onde os membros das famílias se colocam e colocam uns aos outros para dizer como aquela família está organizada. E aqui no consultório a gente faz isso com a prática entremeada, né? O que que você, aquelas frases que a gente vê nas aulas de exercício, o que que você diz daí? Como você gostaria de modificar essa escultura? O que muda para cada um? E sempre usando, né, a informação que vem do corpo para modificar as respostas. E também tem tarefas, que são sugestões de novas práticas, né? Somagramas, que eu uso muito somagrama, também porque eu penso que nas relações você compreender a interioridade do outro, né? Saber como o corpo do outro processa os sentimentos, os pensamentos, as interações, é uma riqueza, gera muita intimidade entre casais, eu faço isso com muita frequência. E o somagrama, talvez para mim, como ectomórfica, né, que tenho na visão uma poderosa reentrada da forma, né, então eu me sinto muito convidada a usar o somagrama. E conversas usando a nova forma, aquilo que eu falei, quantos de nós já perdeu forma quando volta para a família? Então, como a gente pode cocorpar em parceria para dar suporte ao que o outro quer formar em si? E a expressão verbal e assim, essa história familiar também, né, de conhecer, saber como cocorpar da pessoa com a sua família, gerou a forma de ser. Isso, por exemplo, na terapia de família, é um momento esperado de crise, um grande middle ground, a chegada do primeiro filho. Então, é muito rico, né, trabalhar com casais, assim, com filhos pequenos nesse sentido, porque está tendo uma evocação de como é ser pai, como é ser mãe, e essa referência é dos pais que tiveram. Eu brinco que todo mundo quer oferecer para o filho o melhor do que recebeu e renovar, passar limpo tudo aquilo que não gostou. Então, tem uma grande exigência dos pais de serem perfeitos, mas que na hora do vamos ver, quem aparece é a forma mais primitiva, é a forma mais automática de, muitas vezes, reações dos pais de que não gostavam, né? Então, essa parceria para um também ajudar o outro a corporificar
o que quer formar de novo e não ficar no piloto automático do que aprendeu com a geração anterior. Aqui eu preparei assim um slide que eu acho bem emblemático sobre desafios contemporâneos. Olhem, gente, é um carrinho de bebê com porta celular. Eu acho que isso sintetiza um pouco o tempo que nós estamos, né, vivendo, de aceleração, de usar o celular como forma de interação, essa indisponibilidade, às vezes, para o cocorpar, que na infância é tão da presença do corpo, do cuidado mesmo que é necessário, e o nível de velocidade, e que, como a ativa me fez ver, né, como a gente precisa nadar tantas vezes contra a cultura, porque a gente está vivendo uma cultura cada vez mais descorporificada, com uma velocidade que não respeita os ritmos do corpo, né? Eu me lembro que Leila e eu conversamos uma vez, quando estávamos querendo fazer um programa de orientação parental, lembra, Leila? Antes da pandemia, que eu contei que o CEO do Netflix, quando entrou a Amazon Prime, perguntaram para ele: e agora que a Amazon entrou, a concorrência tá sendo uma dificuldade? Ele falou: não, não, nenhuma dificuldade. Nosso maior concorrente é o sono, mas nós estamos ganhando dele. Então, assim, uma desvalorização das nossas necessidades biológicas. E aí, dentro dessa perspectiva da descorporificação, né, a demanda por performance, aparência, o consumo excessivo, quer dizer, ali você tem, apesar da Sociedade de Pediatria dizer no screen até 2 anos, o mercado vende suporte para celular para carrinho de bebê. Então, você precisa saber, né, quais são os seus princípios. Eu faço bastante trabalho nesse sentido com famílias jovens, né, com crianças pequenas, porque é esse momento crítico. Tem pesquisas que mostram que 60% dos divórcios acontecem nos primeiros 4 anos de nascimento do primeiro filho. Então, esse grande middle ground, é preciso ser muito cuidadoso. Então, tem muita oportunidade de fazer essa educação formativa, né, para ter esse olhar da vida do corpo, de sermos um corpo vivo. E aí, Érica, mais 3 minutinhos, tá? tá. E aí nós temos assim a virtualização, né, e a medicalização, como eu falei, tem super especialistas e uma porque muitas vezes, por exemplo, num processo de luto, a pessoa perde alguém, você tem um tempo, um ritmo que o corpo precisa para reorganizar a forma, e a pessoa precisa trabalhar rápido, ela toma um remédio e vai, né? Isso tá acontecendo. E é isso. Então, vamos abrir para a conversa. Muito obrigada, gente. Obrigada, Érica, pela apresentação. Muito boa, muito interessante. E aí a gente vai abrir para conversa. A gente vai abrir, pode abrir os microfones, quem quiser conversar, a gente vai fazendo uma ordem, se quiser levantar a mão. Podemos começar. É interessante essa apresentação, né, Érica, que me fez refletir sobre esse momento que eu estou passando, né? Porque numa sessão com a Leila, eu vi assim o que me impelia a vir para a Alemanha, que a minha filha está esperando o segundo filho. Então, eu relembrei, numa sessão da formativa, como a minha avó maternou e como a minha mãe maternou. Elas eram comães, né? Eu passava todo dia na casa da minha avó. Eu não encontrava, às vezes, meus irmãos na minha casa, eu encontrava na casa da minha avó. Porque eu passava num determinado momento e eles também passavam. Então a gente dizia oi, oi, quando já estava maiorzinho. E, então, ela era comãe, né, da gente, e a minha mãe me ajudou muito. Então, eu falei, não, eu vou.
eu tenho esse legado, né? Uhum. Então, atravessei o oceano, mas fazendo do meu jeito, porque eu sou uma avó que trabalha, e também olhando para essa família que está na Europa, o pai e a mãe das crianças são ectomórficos, então eu Uma tenho que família perguntar tudo. multicultural também, né? Multicultural, o pai é francês, dentro da Alemanha, muitas camadas, muito pastrame. Então, também vendo essa realidade, né? Então, tudo eu pergunto. Quando, quer dizer, minha avó endomórfica, minha mãe endomórfica, eu meso, mas mesoendo. Essas pessoas ecto, é difícil, eu tenho que perguntar tudo, um aprendizado formativo, Sim, uma sim. nova forma de ser avó e mãe, né? Muito interessante, porque com a sua apresentação eu fui refletir sobre isso. Eu venho fazendo, mas me veio uma reflexão. Muito obrigada. Obrigada a você, Edu, por compartilhar. E você é mais inspirada pela sua avó, para ser avó, você é mais inspirada pela sua avó ou pela sua mãe? Ah, pela minha avó, É o papel, né? é, O ela, papel tem uma força corpante, tá, né? A tá, sua memória de como é ser avó é olhando para a sua avó, é cocorpando com a sua avó, né? sim, sim, é, É muito bonito isso. muito, muito, muito legal. Ela era uma super avó, muito, muito disponível, muito amorosa. Um totem, né, de 1,45 m, mas muito amorosa. Sim, que bom. Obrigada. Obrigada a você. Érica, Oi. gostei muito da sua apresentação, juntando os seus dois legados, né? Da onde você vem e formando o seu estilo de poder trabalhar e formar um caminho profissional com dois grandes legados, né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, ainda bem que você apresentou as práticas, porque para mim aquilo foi a cereja do bolo. Ah, é? Eu falei, meu Deus, ela ia deixar isso de fora, socorro, ainda bem que você mostrou. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais como você usa a prática formativa quando você monta a escultura familiar, que você falou bem rápido, né? Eu imagino que seja bem rico fazer Uhum. isso. Então, se você puder desenvolver um pouco. É. Olha só, vou dar um exemplo que eu estou atendendo agora uma família, a mãe e as duas filhas, tá? Porque assim, a mãe me telefonou querendo terapia para a filha de 11 anos. Só que nessa idade eu não atendo individualmente, eu só começo a atender individualmente adolescentes, por volta de 16 anos. Então eu fiz o convite a gente fazer a sessão familiar, né, dessa família uniparental, é um casal separado, então veio a mãe com as filhas e a questão da filha, ela dizia, agressividade, não tem controle da raiva. Bom, veio a mãe com as duas meninas. Então eu fiz a escultura, pedi para cada uma imaginar que eu vou tirar uma foto da família e que ela, para ficar uma coisa mais concreta, assim, né? Vou tirar uma foto que represente como está aquela família. E aí, então, eu tirei 3 fotos: uma da visão da filha mais nova, a outra da filha mais velha e da mãe. E aí eu ia perguntando, como é que você se sente aí? Né? Então, a mais nova, ela colocou a Peraí. filha, Explique, 3 fotos quer dizer o quê? Cada uma das pessoas cada uma monta a fez escultura.
Monta a escultura, é. Então, aí a primeira a montar foi a filha mais nova. Como é que ela vê a família? Ela botou ela sentada no chão e a irmã mais velha no cangote da mãe, né? E aí eu pergunto, como você está se sentindo aí? Aí eu pergunto para a mãe, como você está se sentindo? Com a outra no cangote dela, né? E que modificação você gostaria de fazer e tal. Aí depois, isso vai girando. Então, já tem esse convite do corpo, todas as sensações, né, e as metáforas e conversas que se tem a partir daquilo, mas também o ajuste do eu me sinto próxima demais, me sinto longe, sinto pesada, é difícil para mim, me sinto sozinha. Né? A filha mais nova ela se sentia sozinha, as duas juntas, a mãe favorecendo a mais velha, ela se sentindo excluída. Né? E aí depois até eu nesse dia, cada uma a gente fez essa brincadeira, porque é uma brincadeira, né? Para crianças de 11 e 8 anos, é uma brincadeira. E aí depois eu sugeri uma forma, né? Das duas meninas na frente e a mãe atrás, assim, dando um apoio. E aí, como a mãe sente, ela fala, ela se sente aflita, porque ela ainda gostaria de estar no meio das meninas, e que é parte da questão, que é uma questão de hierarquia, ela não se faz um corpo maior, ela se coloca muito como três irmãs, e aí a filha desafia ela e não tem limite, né? Porque às vezes uma coisa que eu tenho observado nas famílias contemporâneas é que tem muita exigência de performance, mas não tem limite. Então, também, assim, eu me vejo falando muito do limite formativo, né? E falando de como ter limite é compatível com a vida. Não foi esse caso foi essa brincadeira da escultura, né? Mas em outras situações acontece de falar. Com casais também é muito bom, casais que se colocam de costas um para o outro, o que eles sentem, o que respondem, aí faz uma pequena mudança, como aquilo afeta o olhar, o gesto, sabe? É muito rico a forma, vamos dizer, formativa, porque a escultura, várias vezes, é uma coisa meio diagnóstica, assim, simbólica, sabe? Mas a forma como eu faço aqui é entrando em conexão com os estados do corpo, a forma e como se reorganiza no cocorpar. O que mais? Bom, eu gostei muito, te agradeço e queria muito falar que, claro, não teria a menor dúvida o quanto você poderia ser criativa num outro setting de terapia, entendeu? E eu estou vendo isso acontecendo, entendeu? Como você faz. Você iria fazer do seu jeito, não é? Todo Sim, o trabalho formativo. Isso é muito lindo de ver. Obrigada. obrigada, querida. Érica, bom, adorei, né? É, 1000 viagens aqui te acompanhando. Você trouxe a aplicabilidade, né? Como a Leila disse, esses últimos slides trouxeram como você vai montando e como você vai pensando. Eu fiquei me perguntando aqui, é uma pergunta mesmo para você, se você tem como desenvolver um pouquinho mais. Você falou de vários jeitos, para mim, pelo menos, chegou assim, em durabilidade, estabilidade, frequência, toda a ideia do cocorpar, né, na relação familiar, esse ambiente, né, formativo. Como é que a sistêmica conversa com isso? Fiquei curiosa, assim, você que também caminha na sistêmica, como você vai conversando, né, essas máximas formativas? Você foi nomeando um pouco, mas falar um pouquinho mais. Onde é que você vê? Fala, bom, aí eu fui lá,
partir da formativa para a sistêmica, onde as duas em você, elas falam, opa, aqui é uma É, coisa boa. deixa eu ver, eu não sei se eu vou te responder o que eu estou entendendo e que eu entendo do meu trabalho, é que eu entrelacei isso, né? Então, mesmo quando vem uma pessoa individualmente, eu faço o genograma, eu busco esse contexto e eu convido para o consultório. Então, por exemplo, quando eu contei que eu recebi, por exemplo, formativamente, uma mulher mesomórfica, muito rígida, né? Preocupada com a mãe dela e essa situação da mãe que morava com o irmão e alcoólatra, e eu fui incluindo a família para intervir no sistema, né? E aí também é muito rico. Agora tem um caso assim emblemático. Eu atendia uma jovem de 21 anos que eu aí trabalhávamos, eu falava: "Você fala isso com seu pai?" Ela: "Érica, você não sabe como é falar com meu pai." Pois bem, traga o pai. Aí lá vem o pai. Quando chegou aquele homem de 2 metros de altura, meso, que fala alto, grosso, aí eu entendi como era difícil falar com o pai dela, né? Então também tem essa riqueza, né? Como eu pude, eu como adulta, falar para ele: olha, é muito difícil para fulana falar com você. Eu estou vendo isso aqui agora. Então você precisa saber-se grande, falando alto, forte, como isso oprime sua filha e faz ela se fazer menor. Porque também tinha esse conflito, acabava que ela batia a porta, entrava no banheiro, aí ele dizia que ela era adolescente, mas que ela já tinha 21 anos, né? Então foi uma mediação ali no que a sistêmica me dá esse treinamento, né, de receber a, o marido, a mulher, o pai, a mãe. Uma vez, quando eu era ainda fonoaudióloga, eu recebi até um motorista. Tinha perguntado para o meu cliente: você quer trazer o seu melhor amigo? E ele falou: mas o meu melhor amigo é o Ivanildo. Eu falei: então traga o Ivanildo. E lá veio o Ivanildo contar, né, E uma vez um cliente me deu uma metáfora maravilhosa para eu explicar isso, que ele falou: ah, então você vai fazer tipo uma cabine espelhada, né, em que essa outra pessoa vai ser aquele segundo espelho que me permite ver ângulos que a própria pessoa não se dá conta, né? Então é uma riqueza maravilhosa de ver a interação ali ao vivo, né? Respondi, Dê, ou tem mais alguma coisa? Não, super, respondeu muito. E esse conhecimento que a Mônica McGoldrick traz, que ela também que escreveu sobre o ciclo vital, as mudanças da família no ciclo vital, ela é muito detalhada nesse olhar dos middle grounds, das transições de forma, né? Então, tem esse que é bem delicado, da chegada do primeiro filho, que muitas vezes todo mundo se equipa com enxoval e carrinho e chá de revelação, nananã, e fica vendido na hora, na chincha, né? Eu brinco na chincha, e aí tem muita orientação, eu acho que todo mundo, todos vocês devem, né, ter essa situação, e tem índices de divórcio elevados. Então, isso é uma informação que eu dou para os clientes, para eles assim, ó, fazerem uma contenção, né? É uma informação que gera uma contenção, de saber que serem mais pacientes, se saberem nesse middle ground, nessa reorganização, em que cada um também que já tinha um grau de diferenciação, de individuação, evoca esses modelos, como a Educira falou, né? E aí isso pode ser uma surpresa para o cônjuge, né? Eu brinco que cada um é mais parecido com seu pai, com a sua mãe, do que gostaria. Tem uma cena fabulosa daquela série Friends. Vocês conhecem Friends? Pois é, tem uma cena da Rachel que ela leva o Joey para velejar. Ele ganha num bingo um barco, e aí, quando ela está lá no barco, ela fala:
vai a este bordo, pega não sei o quê, começa a dar um monte de ordem assim para ele. Ele, calma, calma. Ela fala, você é ou não é um green? Aí ele fala, não, não, eu não sou um green, eu sou um Tribbiani. E ela diz, meu Deus, eu fiquei tão preocupada em não parecer a minha mãe que acabei ficando igual ao meu pai. Então, ela corporificou a forma do pai estar no barco ensinando, né? Então, isso acontece muito. Na adolescência, por exemplo, ela fala muito, né, da crise de meia-idade dos pais e da adolescência, né? Também que é um momento crítico, então é um momento que pode ser explosivo por essa razão. E agora tem chegado, mas para mim eu coordeno um grupo de mulheres de entre 68 e 74 anos, também esse processo de envelhecimento, abrir mão, né, transicionar para a forma, reorganizar o estilo. Também eu estou vendo muito isso, e eu vou receber na segunda-feira alguém que quer fazer isso junto com os filhos, né? Fazer isso de uma maneira. Porque quando a gente cria esse ambiente seguro, com essa intenção cooperativa, formativa, é muito favorável, né? Aí eu estou pensando aqui, pegando um pouco o que Denise colocou e que você está falando. Primeiro, eu estou lembrando que na base do pensamento formativo está a teoria de sistemas, né? Porque o Stanley bebeu muito nessa fonte, né? E a gente percebe não só o corpo como um sistema operando, aonde tudo está interconectado, interagindo e em movimento, mas as relações de família também, dentro da perspectiva formativa, são olhadas como um sistema operando, auto-interativo e mutuamente influente, né? Sim. E aí eu fiquei pensando também nessas, no ciclo das transições de vida e como várias transições acontecem paralelamente na família. Isso você falou, né? Os filhos de infância para adolescência ou de adolescência para adultez, a mulher entrando em menopausa ou os pais entrando em crise. Então, cada um no seu processo e a família toda se reorganiza nas interações, né? Porque aí, se a gente pensar evolutivamente, como você vai formar respostas adaptativas, como você vai criar novos modos de ser e de responder, né? Sim, exatamente, Leila. E aí eu Assim, vou perguntar de novo a minha primeira pergunta, porque a resposta não veio totalmente como eu gostaria, então eu vou perguntar de novo. ah, Você usa concretamente a prática formativa com membros da família, onde um e outro intensificam e desintensificam uma postura e a resposta que isso gera, por exemplo, esse pai de 2 metros e tal aí. sim, sim. Isso é mais fácil de usar, Leila, quando em díades, né? Assim, em dois, né? Mas eu, por exemplo, eu falo para as pessoas prestarem atenção em como estão e como o corpo responde ao que elas escutam. Nessa formação de setting, sabe? Como eu falei, aqui, faço aquele enquadre, responsabilidade, confiança e gentileza, eu falo também, olha, aqui a gente vai prestar atenção não só no o que a gente fala, mas como a gente fala e como a gente se sente afetado. Porque a gente vai poder mudar, né? E aí eu tenho uma história que aquilo que a gente fala, né? A gente não é responsável por tudo que nos acontece, mas a gente é responsável pela resposta que a gente dá ao que quer que nos aconteça. Então, essa é uma sabedoria formativa que eu trago também para o setting da família. E eu tenho uma história que é daquele livro do Newton Bonder, A Arte Judaica de Solução de Problemas, que conta de duas cidades, uma governada por um rei magnânimo e a outra por um tirano, que invadiu essa cidade, sequestrou o rei, e o rei, muito inteligente, falou: ferrou, vai me matar.
Só que o tirano também era inteligente, sabia que ele era muito amado, ia levantar resistência se tivesse uma execução sumária. Então, ele quis se fazer de justo e magnânimo, disse: você mesmo vai escolher o seu destino, e fez o carrasco estender 2 papeizinhos. Rapidamente, o rei engoliu um dos papéis, e todo mundo, oh! E aí o tirano furioso perguntou: e agora? Como saberemos o seu destino? E ele disse: muito fácil. Basta ver o que ficou e terá sido seu contrário. Então, eu explicito essa possibilidade de governança de si, de auto, né? Então, cada um da família é responsável não pelo que os outros falam, pelo que acontece, mas pela sua resposta. Tem esse convite e as pessoas ficando atentas a isso, né? Porque muitas vezes são microformas como a forma de falar, né? E a forma de poder escutar o outro quando conhece também a realidade somática do outro. Sabe que aquilo afeta, que tem um significado. Então, é assim, foi aquilo que eu chamei das conversas formativas. Né? Porque, assim, vamos dizer, equipo as pessoas com esse olhar, com esse conhecimento. Eu conheço essa história, Érica, Ah, e claro que ele sabia que os 2 papéis eram iguais, né? exato, culpado, né? Assim, Ah, execução. exceção. É, mas essa intenção, né? De ser capitão do seu Eu próprio vou barco. colocar isso no nosso pensamento, né? Você ser capaz de influenciar o seu próprio futuro, né? Uhum. Sim, E somos. eu, E eu, aí, Leila, também quando você fala, né? Quando eu estava estudando para fazer, e eu pensei no ciclo vital e nessa interação de momentos de middle grounds no ciclo vital, por exemplo, do adolescente com, né, como eu estou agora, meu filho adolescente e eu na menopausa, por exemplo, né? Daquilo que a gente te fazia antigamente, que era os workshops de idade e identidade, né? Também teve na minha formação formativa um olhar especial para essas transições, formando novas identidades, que na visão sistêmica tem esse olhar do ciclo vital. Acho isso tão, essa conversa tão importante, né? Seja para nós que estamos no trabalho, né? Eu também atendo casais, mas enfim, no trabalho individual, ou seja, nos nossos trabalhos de grupo, de família, né? E na nossa relação pessoal, né? Então, minha mãe está perdendo a autonomia, né? Porque ela está numa demência não tão avançada, mas já com uma coordenação difícil. E aí saiu um assunto burocrático, relativamente simples, que seria já passar o apartamento, fazer a doação em vida, né, para fugir desses impostos todos e tal, enfim, parece que vai ter uma tributação maior. E aí um dos meus irmãos trouxe. E aí o sofrimento ficou porque meu irmão mais novo disse: eu não vou assinar a perda de autonomia da mãe, né? Eu não consigo autorizar a perda de autonomia da mãe. E daí nós começamos uma conversa sobre que tempo é esse nosso, né? De filhos tendo que dar suporte para minha mãe, e de como ela realmente está perdendo uma autonomia sobre ela mesma por uma questão dela, né? E de como cada um pega, como isso pega dentro de cada um de nós, né? Que sentido é esse? E aí, um assunto gigante familiar saiu de uma ação. Vocês mandam o RG e as certidões é, para a gente ir para o cartório. E aí veio essa força de assunto, né? Como é lidar com essa mãe perdendo a sua autonomia sobre a sua propriedade, né?
E quem somos nós de tirar? Ele dizia, eu não posso tirar a propriedade da minha mãe, né? Então, a gente chegou no usufrutos, o que acalmou os corações, né? Então, é usufrutos vitalício, a propriedade é dela e a gente passa a documentação. Mas o importante é como a gente transitou por esse sentimento, né? É complexo, né? Muito E lindo esse exemplo, Denise, muito lindo. E fazer isso, né, amorosamente, né? E colaborando, eu penso também, para o seu irmão transicionar dessa forma mais rígida de uma dificuldade de aceitação do envelhecimento para, não é? Uma flexibilização e poder ter espaço de expressão também, né, Aí desse. eu acho que a gente tem que fazer uma diferença, né, Érica, entre o envelhecimento e o adoecimento, né? Sim, Porque às vezes é muito difícil lidar com o adoecimento, né? sim, Porque na situação de Alzheimer ou outras doenças degenerativas, a pessoa vai ficando menos quem ela é. Então, sim, como os familiares respondem a, puxa, não é mais como era, né? Então, tem é, uma grande dificuldade, eu percebo isso em algumas famílias, né? Algumas pessoas na família, não a família como um todo, em como é lidar com a mãe ou com o pai que não é mais como eu conhecia, né? E aí, sim, como a gente pode pensar formativamente, não é mais como você conhecia, mas está sendo de um outro modo, né? E como é você formar uma relação com quem essa pessoa está se tornando, ao invés de ficar só apegado a como ela era e não é mais, né? Mas ela está sim, sendo de outro modo. E que relação você vai formar com isso, né? exato, exato. E lembrando, eu acho que essa questão da autonomia que a Denise traz é muito importante nessa situação, né? E como a gente pode ajudar, nos ajudar a preservar a autonomia da pessoa e ajudar a pessoa a também ter alguma autonomia. Então, tem coisas que a pessoa não pode decidir, né? Tipo, o que eu vou fazer com o meu imóvel? Mas tem coisas que ela pode, né? Eu quero dormir assim, eu quero essa roupa, eu quero sentar nessa cadeira. Então, são exercícios de autonomia que toda a família precisa aprender a lidar também, porque é o que a pessoa tem para exercer, né? É. Uma coisa que se observa, Leila, assim, no processo de envelhecimento, né, é que as pessoas mudam a relação com o dinheiro, se tornam mais rígidas e controladoras em relação ao dinheiro. E é muitas vezes por conta da perda de controle e domínio sobre outras áreas da vida, sobre o próprio corpo, aquilo acontece. Mas você pode chegar a um conflito, né, que vem da questão do dinheiro e você vai chegar nessa mudança de forma e às vezes, minha mãe sempre fez isso para mim, mas a sua mãe nunca teve 78 anos, né? E a gente tem Então, que pensar também que o envelhecimento aumenta a porosidade, né? Então, como a própria pessoa responde a isso e como os familiares respondem, sim, né? Então, eu tive uma experiência há pouco tempo com a minha mãe, que está fazendo 88 anos. Ela veio para minha casa e veio no fim de semana depois das 5, não tem mais porteiro. E aí eu estava vendo a hora passar e ela não chegava, né? Aí daqui a pouco ela tocou já a campainha. Aí ela falou: Puxa, eu estou lá embaixo há um tempão, tocando, e ninguém respondeu o interfone. Eu falei: Tocando? Mas você tocou o quê? Ela falou: Eu apertei a setinha lá e apertei o apartamento 20. Eu falei: Ué, 20? Mas o apartamento é 202. Eu apertei 10 vezes 20. E não é uma questão cognitiva, mas é uma questão do excesso de porosificação, onde a realidade vai mudando e a pessoa precisa de alguém que volta e meia reorganize e lembre. Quer dizer, isso nunca tinha acontecido. Agora, claro, cada vez que ela vier, a gente tem que lembrar, é 202. Mas, uhum, assim como aconteceu isso, acontece com dinheiro também. E é por isso que, às vezes, as pessoas mais velhas são aproveitadas, né? Ah, o uhum, cartão não passou, põe de novo.
pessoa está num estado poroso, gente. A pessoa não é idiota, mas o estado em que ela está é diferente. Então, ela vai passar o cartão de novo, porque ela vai na boa fé de que a pessoa está sendo correta. Uhum, Entendeu? uhum. Então, a gente tem que pensar isso em termos dessa transição para depois dos 70, depois dos 80. É uma mudança de forma de porosificação e como nós vamos lidar com isso. Sim. Temos mais 10 minutos. Aí, fechando. Mais perguntas? Vocês acham que eu posso apresentar esse trabalho no Congresso de Terapia Familiar? Que ajustes e adaptações vocês acham que seria interessante fazer? Como as pessoas em terapia familiar no Congresso vão estar muito familiarizadas com a terapia de família, eu diria que você deveria se aprofundar e ampliar mais como você usa o trabalho formativo nas sessões. Isso que você contou agora. As posturas, como você evoca o sentimento de cada um, a experiência no corpo. Isso eu acho que você pode ampliar, porque isso as pessoas não sabem. Sim, sim. Eu acho que a apresentação Talvez, está super qualificada, né, Érica? Eu acho que ela tem uma dinâmica, tem um volume, então está muito legal. Agora, é isso que a Leila está falando, acho que trazer a visão do processo corporificado, trazer corpo, né? Trazer a história do corpo, não desse corpo do corpo sensível ou do corpo perceptivo, que o psicodrama tem, terapia sistêmica tem, outras linhas têm, mas do corpo como forma, né? Como estrutura, o corpo corporificado, acho que destacar isso vai ser bacana. Érica, talvez um pequeno diálogo de como isso acontece. Se você não vai usar vídeo, né? Mas eu digo um pequeno diálogo mesmo. O que que acontece? Fulano fala assim, ah, mas eu, né? Ah, Um sim. diálogo. A É, descrição fazer mais detalhada. um recorte de Um como você recorte usou na de uma sessão. É situação, bacana isso. É, E legal. a pessoa entende, né? Porque você vai ter que usar mais texto, né? Não vai ter Uhum, vídeo. Então, como é que seria? A não ser que você possa usar eventualmente também o gesto, alguma coisa de movimento, né? uhum. Mas aí o diálogo escrito, entendeu? Para a pessoa entender como é que alguém estava entendendo sobre aquela atitude e que, na verdade, pode ser outra coisa, né? Como essa... Sim, uma coisa também que eu me lembro, Leila, de uma vez fazendo uma sessão, eu olhei para as minhas mãos e eu vi o dedo do meu pai. Também isso é outra coisa que pode ser interessante, assim como o exercício, né? Pedir para as pessoas corparem essa experiência, vamos dizer, no congresso, escolherem alguém da família para corporificar. Acho que a gente já fez workshop de família assim, né, Leila? Sim, mas é um workshop. Você fazer isso num congresso, você entra numa zona de risco aí, né? Não sei quem é o público, entendeu? Pois é, mas é porque tem várias modalidades de apresentação, né? Aham. Né? Se Tem você assim, puder fazer uma painel, coisa que você pôster. trabalhe, é interessante. É. Mas aí a gente pensa com mais calma para ver algo mais focal, assim. Tem Sim. congressos que você pode, sim, né? Com pequenos grupos menores, não numa grande plateia, você É, pode apresentar assim. Eu mesma já fiz isso. sim, isso pode ser Apresento legal. um recorte. Pode ser legal. É. É. Oi, Érica, fiquei muito contente de te ouvir. Pena que eu não pude chegar, estava numa consulta médica, médico novo, então demorou um pouco mais. E acho que eu vou poder rever, talvez, não sei, essa apresentação sua, né? E eu sou terapeuta de família, casal, individual. E, e reflito muito, que são minhas, quer dizer,
eu saí lá de trás da psicanálise, mudei de paradigma, e eu acho que o trabalho formativo foi digamos, o pensamento que mais combinou o sistêmico construcionista social, que é um pouco diferente, mas não vem ao caso agora. Eu fiquei pensando na tua pergunta, e na minha experiência, eu não dou palestra, eu só faço vivências pequenas, grandes, não importa, do tamanho, sou medida, né? Aham. Mas o que mais me tocou e que eu acho que pode tocar um público que quer conhecer esse trabalho formativo são as perguntas que você faz, né? Porque são um pouco diferentes das perguntas do construcionista, do sistêmico, né? E eu acho que são perguntas que levam a pessoa a se dar conta, não mais de como ela está experimentando, mais de como ela está corpando. Então, a qualidade das perguntas, eu acho que você ou leva um exemplo ou faz uma pequena escultura com alguém, com duas pessoas, sei lá, né? Mas eu acho que tem uma diferença muito importante, sutil e muito importante, consistente, eu diria, para experimentar o corpo, o processo formativo. Sim, obrigada, Silvana. Mas gostei muito, me fez pensar. Obrigada. Obrigada a você. Oi, Érica, gostei muito, assim, muito gostoso, muito leve e feliz de você conseguir ter feito esse entrelaçamento e fazer esse trabalho. E achei muito bacana o genograma com somagrama. Muito bacana essa ferramenta, muito bacana. Eu lembro uma época, em algum workshop, que eu fiz, e isso ancora, isso, e você falando das mãos, né? Como eu tenho as mãos da minha avó, e como isso foi me organizando, ver essa foto, né? Porque eu também tenho uma estrutura muito ecto, de ver a foto do meu genograma com somagrama. E aí, eu lembro, eu acho que foi no workshop, de em alguns momentos eu corpar minha avó paterna, meu avô, e ir corpando eles, mas a partir do somagrama que eu tinha feito, do genograma com o somagrama. Sim. E eu lembro que isso ficou para mim por muito tempo, muito tempo. Foi uma ferramenta que eu fiz e eu fui durante muito tempo usando. Então, muito lindo, assim. Gostei demais. Parabéns, adorei. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Leila, quer falar alguma coisa? Érica, para a gente fechar? Tá, eu quero celebrar essa apresentação e a nossa conversa, e fiquei muito feliz com tudo que aconteceu aqui, muito animada para continuar, inclusive para conversar mais com você sobre o trabalho e sobre o congresso. Adorei. Obrigada, Leila. Gente, eu também adorei. Eu comecei bem nervosa, mas estou terminando muito satisfeita. Bem feliz, assim. Não pareceu que você estava nervosa. Não? Não. Muito bom, Érica, muito bom. Que bom, que bom. Parabéns, Érica, adorei também. Obrigada, Muito gente. bom, muito bom. Estou contente também. Depois eu vou me ver, para dar uma reentrada. Muito obrigada, Érica, pela apresentação, muito rica. Muito obrigada pela participação de todas e todos nesse primeiro encontro. O próximo encontro formativo é 28 de junho. Quem vai apresentar é a Patrícia. E o título da palestra é Programa Conviver, Orientação Formativa nos Relacionamentos Familiares. Continuamos nas famílias, né? Seguimos na família. O tema do semestre.
Exatamente. Que bom que eu vou ter mais uma ajuda, então, para o Congresso. Esse congresso qual é, Erika? É o Congresso da Abratef, que vai ser em Belo Horizonte, em agosto. Às vezes eu tenho vontade de ir só para assistir algumas coisinhas assim, como a sua, mas é muito bom, muito bom. Eu acho que enriquece muito as pessoas da terapia de família, o que você traz. Engorda muito a experiência deles. A minha, pelo menos, eu estou engordando pouco a pouco. E a sua fala é muito importante para mim. É a primeira vez que eu volto a ver família depois da morte do Kellerman. Quer dizer, eu não vi com o Kellerman, ele não abria isso na época que eu fiz formação. Mas eu fico feliz. Ele sempre fez workshops de família, Ele todos não os anos. abria. Ele não abria. Eu estava com ele aqui em São Paulo e ele disse que não ia dividir nada disso e nós não Ah, tivemos. tudo bem, mas ele fazia lá, estou dizendo, ele fazia lá. Ah, bom, enfim. Então eu fico contente de ter você falando, finalmente, e de uma forma muito doce. Então eu gostei muito. Obrigada. Me sinto convidada até a fazer terapia de família, se eu tivesse a família. Enfim, obrigada mesmo. Obrigada a você. Bom, pessoal, é isso. Boa sexta, ótimo final de semana para todas. E até Mais o uma nosso vez, próximo Bom fim encontro, de semana. tenhamos tempos proveitosos, pessoal. Beijo. Andy. Obrigada. beijo, obrigada. Obrigada.